Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje recheado de assunto importante para a gente abordar, e a gente deve ter aí finalmente anúncios oficiais de saídas de alguns jogadores do atual elenco do Vasco aí, né, para o restante da temporada, e contratações, né? O Vasco pode anunciar já no início dessa semana 2 reforços, um zagueiro e um atacante. Então a gente vai trazer todos os detalhes dessas negociações aí dos dois lados, né, em questão de saídas de atletas e também chegadas de jogadores, e vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, porque ontem terminou a 22ª rodada, o Vasco seguiu aí na 10ª colocação da competição, né? O Vasco consegue entrar ali na primeira página de classificação da competição e já começa a vislumbrar, já começa a olhar para cima para buscar vaga em Copa Sul-Americana e quem sabe até beliscar aí uma pré-Libertadores. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, já focando, né, já visando a preparação vascaína aí para a próxima rodada, para o próximo jogo fora de casa contra um adversário direto aí nessa briga que é o Criciúma. Então fiquem aqui com a gente, acompanhem o vídeo até o final. Quero convidar você que é vascaíno, que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para vir fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube. Então, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha fazer parte da nossa família e não esquece de dar aquela moral, né, de dar aquela ajuda para o nosso trabalho, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo de hoje. E antes da gente começar o vídeo, deixar aquele recado esperto da 1xBet, aproveitando que essa semana, além dos jogos de Campeonato Brasileiro, vamos ter uma rodada recheada de jogos aí da Copa Libertadores da América. Tem jogo do Fluminense contra o Grêmio, se eu não me engano tem jogo da Mulambada também, e a gente, óbvio, vai fazer aquela fezinha, né, vamos botar aquela grana contra os nossos adversários, né? Vamos botar aquela grana para eliminar o Flamengo, para eliminar o Fluminense. E lá na 1xBet, quem sai ganhando é você que ainda não está inscrito por lá. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje o link da 1xBet para você se cadastrar. Lembrando que quando você é um cadastrado novo, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$2.000. Ou seja, você depositou lá R$100, vão cair R$200 na sua conta. Vamos dizer que você deposite 1.000, vai cair R$2.000 na sua conta. Então não perca tempo, se cadastre por lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Lembrando que toda semana rola sorteio de camisa do Vasco, rola promoções exclusivas lá no site da 1xBet. Então corre lá agora, primeiro comentário fixado, e tire proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora falar um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, né? A rodada que terminou ontem, né? O Vasco aí conseguiu voltar ali a figurar entre os 10 primeiros colocados da competição, né? Voltou ali a estar entre os classificados para uma Copa Sul-Americana do ano que vem e, cara, abriu, de certa forma, uma boa gordura para o pelotão de baixo, né? Hoje, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Corinthians, que tem 21 pontos, e o Corinthians tem um jogo a mais do que o Vasco da Gama, né? Lembrando que o Vasco ficou a jogar ainda aquela partida contra o Cuiabá, que teve que ser adiada do primeiro turno, jogo em São Januário. Então o Vasco ainda tem esse jogo a ser jogado, né? Então o Vasco hoje abriu do Corinthians 6 pontos de vantagem, que pode se tornar 9 pontos, né, em caso de uma vitória do Vasco contra o Cuiabá dessa partida adiada. O Vasco também abriu do Fluminense, que era o nosso adversário direto nesse último jogo, 7 pontos de vantagem, ou seja, é uma gordura boa, é uma margem interessante, não podemos achar que está resolvido. Lembrando que a nota de cálculo ali, né, para o Vasco não correr riscos de rebaixamento é 45 pontos nesse Campeonato Brasileiro, né, e o Vasco, com essa entrada agora na 10ª colocação, se aproxima bastante ali do 9º e do 8º colocados, né, que são o Atlético Mineiro, que tem 29 pontos, e o Atlético Paranaense, que empatou ontem e também ficou com 29 pontos. O 7º colocado é o Bahia, com 35, o 6º é o Grêmio, com 36. Então, uma diferença grande, né, para o Grêmio de 9 pontos e do Bahia aí de 8 pontos nesse momento. Então, o Vasco começa a vislumbrar ali, quem sabe, uma briga para uma pré-Libertadores. Lembrando que, se o campeão brasileiro
também for o campeão ali, ou na verdade, se o campeão da Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil estiverem entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? Esse G6 pode virar G7, G8 ou até G9. Então o Vasco já começa aí a se interessar por uma vaga de pré-Libertadores para a temporada do ano que vem. E agora já preparando, né, o Vasco focando aí no próximo jogo, na próxima partida, volta aos treinamentos aí a partir de hoje, né? Volta aí aos treinamentos já a partir dessa manhã lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Existem algumas situações aí importantes de recuperação de jogadores que saíram dessa última partida lesionados e jogadores que nem foram para o jogo, né? Como é o caso do Lucas Piton e do Alex Teixeira. Esses dois seguem se preparando, seguem se recuperando, e a preocupação ali em relação ao Maicon, que saiu ali com uma lesão na coxa e na panturrilha, e ao Verratti, que também sentiu ali um desconforto muscular na coxa direita. Então esses 4 jogadores hoje devem fazer um trabalho de recuperação muscular, fisioterapia, né? Os 4 aí devem estar sendo reavaliados no decorrer da semana. Eu conversei com o zagueiro Maicon, ele falou que quer ir para o jogo, que acredita que terá condições de estar presente aí nessa próxima partida contra o Criciúma, né? O Maicon que se recuperou muito, né, de fortes críticas que ele sofreu aí há cerca de 2 meses atrás. Hoje, na minha opinião, um dos melhores zagueiros que o Vasco tem no elenco. Situação do Verratti, todo mundo já sabe, é o nosso centroavante, é o nosso goleador, não podemos ficar sem ele, então é torcer para que ele se recupere a tempo de participar das atividades e estar pronto para jogar no próximo domingo. Quem está perguntando sobre Felipe Coutinho não deve voltar ainda, né? Ele só deve ter condições de jogo no final do mês de agosto ou comecinho do mês de setembro. Então o Vasco vai ter semana inteira para se preparar, de segunda até sábado. O Vasco só deve viajar lá para Criciúma na manhã do sábado, né? E aí, obviamente, o Rafael Paiva vai poder estudar o adversário, explorar ainda mais, né, formas de jogo que ele queira, né, tá colocando em campo nas próximas partidas e buscar essa vitória, né, cara? Acredito sim que o Vasco tem condições de sair de lá, né, desse jogo fora de casa com 3 pontos na bagagem, com 3 pontos conquistados, com mais confiança, com mais moral e com mais autoestima aí para sequência do Campeonato Brasileiro. Queria pedir um favor para você que está acompanhando esse vídeo aqui de hoje, galera, para que a gente possa estar presente fazendo a nossa cobertura no jogo do próximo domingo, lá em Criciúma, né, para a gente possa enviar o nosso jornalista, o Lineker. A gente precisa muito mesmo da ajuda de vocês. Se você puder doar um realzinho que seja aí, para que a gente possa comprar passagem, pagar a hospedagem do Lineker e, obviamente, a alimentação dele. Se todo mundo que está assistindo doar R$1, a gente já vai poder estar comprando a passagem e pagar a hospedagem ainda hoje. Então esse aqui é o Pix do canal que está na tela agora, esse aqui é o QR Code, como eu falei, só precisa ser R$1, nada mais que isso. Se você puder doar mais, beleza, melhor ainda, né? E lembrando que hoje à noite a gente vai estar sorteando aí, ó, uma camisa dessa daqui oficial do Vasco e mais uma camisa oficial do canal pra galera que doar aí qualquer valor acima de R$1, beleza? Bora falar agora sobre o mercado da bola, porque finalmente essa semana a gente deve ter aí anúncios oficiais acontecendo, né? O Pedrinho aí deve vir a público para poder anunciar contratações e também saídas de alguns jogadores, né? O Vasco se aproxima aí de acordos com alguns atletas que hoje fazem parte do elenco, mas que não fazem parte do planejamento do Vasco para o restante da temporada. Caso de atletas como Pablo Galdames, Rojas, zagueiro do Vasco, Rossi, Serginho. Ontem tivemos a informação que o Vasco recebeu propostas por 2 atacantes oriundos da base do Vasco, né? O Eric Marcos e também o Ryan, né? O Ryan que até entrou no último jogo, na minha opinião, fez ali um bom segundo tempo, né? Mas as propostas que chegaram ao Vasco pelo Ryan e pelo Eric Marcos não agradaram, né? O Ryan recebeu uma proposta de empréstimo do Anderlecht, né, time lá da Bélgica, e o Eric Marcos recebeu propostas de clubes do leste europeu, clubes pequenos aí que não interessaram ao Vasco. O Vasco pretende primeiro, né, antes de negociar esses meninos, esses crias da base, conseguir se livrar de atletas aí mais velhos, como o Rossi, como o Galdames, como o Serginho e como o Rojas, né, que eu acabei de citar, e todos esses que têm salários muito altos, né, considerado altos aí para os padrões do futebol brasileiro. Então essa semana a gente pode ter alguns desfechos, né? A gente pode ter algumas saídas sendo confirmadas de alguns desses atletas. E por outro lado, também poderemos ter aí anúncios de contratações. Ontem, a negociação com o zagueiro Maurício Lemos, jogador do Atlético Mineiro,
avançou muito, né? Parece que o Vasco entrou num acordo, né? Tudo acertado com o Atlético Mineiro aí pela vinda do jogador, inclusive a proposta que o Vasco fez para o atleta, né, diretamente para o empresário do Maurício Lemos, agradou muito o jogador e agradou muito ao empresário. Tempo de contrato, que seriam 2 anos, os valores oferecidos mensalmente, né, de salário e mais as bonificações de luvas, né, para ele assinar com o Cruz Maltino. Porém, a única coisa que estaria ali atravancando a negociação seria a violência no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, estaria deixando a família do Maurício Lemos muito preocupada. E mais uma vez eu volto a salientar, sim, o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, infelizmente é um estado muito violento, mas lembrando também que os jogadores de futebol, eles são muito privilegiados, né? Eles moram em grande maioria deles em condomínios fechados, com uma segurança muito grande. A maioria desses condomínios tem escola para os filhos, tem mercado lá dentro, então tem essa questão também, né, de ter esse privilégio, né, com salários altivos. Realmente é uma preocupação, mas eu acho, né, que acima de tudo isso tem a questão, né, de segurança dentro, né, dessas moradias que eles podem ter. Enfim, acredito que ainda hoje a gente deve ter um desfecho aí, e se Deus quiser, positivo nessa negociação. E em relação ao atacante, o Vasco chegou a negociar aí com 3 nomes até, né, ao mesmo tempo. O atacante uruguaio Brian Rodrigues, jogador do América do México, porém o América do México não quer liberar o jogador por empréstimo com a obrigação de compra, né? O Vasco teria oferecido comprar o jogador no final do ano, mas o América do México quer vender ele nesse momento, agora, né, nessa janela de transferências. O Vasco também chegou a sondar o Gonzalo Plata, jogador que atua no mundo árabe, porém, parece que a negociação do Gonzalo Plata teria aí evoluído com o Corinthians, informação trazida em primeira mão pelo nosso jornalista Lineker Biondi no último sábado, e aí parece que as negociações do Vasco teriam avançado mais com o atacante brasileiro Yuri César, jogador que teve passagem pelo nosso rival o Flamengo e que atualmente também joga lá no mundo árabe, né, no Al Ahly, e o nome desse atleta poderia ser anunciado também já no início dessa semana que começa a partir de hoje. Então agora é aguardar, é esperar, torcer para o Pedrinho conseguir confirmar essas contratações, principalmente a do zagueiro, né, que na minha opinião chegaria para ser titular ali ao lado do João Vitor, né, assumir essa titularidade. Lembrando que o Maurício Lemos, muita gente está criticando, mas não busca informação. Ano passado, jogando pelo Atlético Mineiro, ele teve as notas mais altas da competição para um jogador do sistema defensivo, né? Ele foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2023 pela SofaScore, né, em características como bola cortadas, bolas aéreas, saída de jogo, lançamentos. Então é um zagueiro que, querendo ou não, tem experiência internacional, jogou muito tempo na Itália, na Espanha, na Bélgica, na França e, obviamente, tem também essa questão de já conhecer o futebol brasileiro. Então, acho que sim, uma boa contratação. Se chegar aqui saudável, com condições de jogo, acho que seria titular aí da defesa vascaína. Quero saber sua opinião lá embaixo nos comentários do nosso vídeo e, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Quem puder doar para o nosso canal, o Pix está aqui na tela agora, qualquer valor acima de R$1 já será muito, muito, muito bem-vindo. E você que não puder também, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!